Sabe quando a gente senta para fazer as contas de casa? O que entra de salário, o que sai para pagar aluguel, mercado. Agora, tenta imaginar fazer isso para o orçamento de um país inteiro. A escala é outra, né? E as regras, nossa, são muito mais complexas, muito mais rígidas. É exatamente essa jornada do dinheiro público que a gente vai desvendar hoje. Para entender essa história, a gente vai passar por 4 pontos bem importantes. Primeiro, vamos olhar os dois lados da moeda, o que entra e o que sai, ou seja, as receitas e as despesas. Depois, vamos seguir o rastro do dinheiro entrando, desde a hora que o imposto é pago até ele chegar lá nos cofres do governo. Em seguida, o caminho contrário, como o governo gasta esse dinheiro. E por fim, a gente vai investigar aquele caso clássico, o que acontece com uma conta que não é paga no ano e vira para o ano seguinte. Pois é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. O dinheiro não some num passe de mágica e reaparece como uma estrada ou um hospital. Não, não. Existe todo um processo, um fluxo que é super controlado por lei e foi desenhado justamente para garantir que cada centavo seja contado e, claro, gasto da forma correta. Vamos seguir esse rastro juntos? Ok, então vamos mergulhar nisso. Começando pelo básico do básico. As finanças de um governo, no fundo, se parecem com qualquer orçamento. Tudo gira em torno de duas operações: as entradas e as saídas de dinheiro. De um lado, a gente tem a receita pública. Basicamente, é todo o dinheiro que o Estado arrecada, impostos, taxas, contribuições, enfim, para poder funcionar e investir. E do outro lado, claro, a despesa pública, que é justamente o uso desse dinheiro para cumprir com as obrigações: saúde, educação, segurança. É uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio. E aqui tem um detalhe que, olha, faz toda a diferença. Nem todo o dinheiro que entra e sai dos cofres públicos é a mesma coisa. As transações orçamentárias são aquelas que estão no plano, no orçamento anual aprovado por lei. Já as extra-orçamentárias, bom, elas são diferentes. Pensa assim, é como um dinheiro que o governo só guarda por um tempo para outra pessoa. Um depósito em juízo, por exemplo. O dinheiro entra, fica lá um tempo e depois sai. Ele nunca pertenceu de verdade ao governo, então não pode ser usado para construir uma escola, por exemplo. Beleza, agora que a gente já separou o que é o quê, vamos focar no percurso do dinheiro que realmente financia o Estado. A jornada da Receita Pública é um processo com etapas muito claras e mais, obrigatórias por lei. Esse caminho da receita tem 4 paradas obrigatórias, quase como se fossem portões de controle. Começa com a previsão, aí se transforma numa cobrança oficial no lançamento, o dinheiro finalmente entra na arrecadação e, por último, ele é centralizado no recolhimento. Vamos passar por cada um desses portões agora. Tudo, absolutamente tudo, começa com a previsão. É como se fosse o mapa da viagem. Antes de planejar qualquer gasto, o governo precisa estimar de forma bem realista quanto ele acha que vai arrecadar. E isso é sério. Se a previsão for otimista demais, lá na frente pode faltar dinheiro para pagar as contas. Se for pessimista demais, o país pode deixar de fazer investimentos importantes. É a base de todo o orçamento. Depois de prever, vem o lançamento. Pensa que é o momento em que a conta chega com nome e sobrenome. A previsão era geral, uma estimativa. O lançamento não, ele é específico. Ele transforma aquela estimativa numa dívida real, legal, dizendo quem deve, quanto deve e por quê. É o ato que dá ao Estado o direito de cobrar. A terceira etapa, a arrecadação, é a que todo mundo conhece bem. É hora de pagar o boleto, de fazer a transferência. É o momento em que o dinheiro sai do nosso bolso, deixa de ser só uma obrigação no papel e se torna um recurso de verdade, fluindo para os bancos e agentes autorizados pelo governo. E, para fechar o ciclo da receita, temos o recolhimento. Imagina só todo esse dinheiro sendo coletado em milhares de agências bancárias espalhadas pelo Brasil. O recolhimento é o ato de juntar tudo isso num único lugar, a chamada Conta Única do Tesouro. E por que isso é tão importante? Porque essa centralização permite que o governo saiba exatamente quanto dinheiro ele tem disponível. É uma questão de controle e gestão. Certo, o dinheiro entrou, tá lá, centralizado, e agora? Para gastar, o processo é igualmente rigoroso. Na verdade, talvez seja até mais controlado do que o da Receita. Vamos ver como funciona. Para o dinheiro sair dos cofres públicos, ele precisa obrigatoriamente passar por 3 estágios: o empenho, a liquidação e, finalmente, o pagamento. Essa sequência é tipo a espinha dorsal de todo o controle de gastos públicos no Brasil. Agora, muita atenção aqui, porque este é talvez o passo mais importante de todos, o empenho. Imagina que o orçamento do governo é um grande pote de dinheiro. Antes de contratar um serviço ou comprar um produto, o gestor público é obrigado a ir nesse pote, separar a quantia exata para aquele gasto e colocar uma etiqueta. Este valor é para a construção da escola X.
Isso é o empenho. É uma trava de segurança. Qualquer despesa feita sem essa reserva prévia, sem o empenho, é simplesmente ilegal. Ok, o dinheiro foi reservado. O próximo passo é a liquidação. Pensa nisso como o controle de qualidade do governo. É a hora do vamos ver. Alguém tem que ir lá e verificar se o serviço foi prestado direitinho, se o material foi entregue conforme o combinado. O Estado só pode pagar por aquilo que ele efetivamente recebeu e conferiu. Simples assim. E aí sim chegamos ao pagamento. Com o dinheiro já reservado lá do empenho e com o serviço ou produto devidamente checado na liquidação, a ordem de pagamento pode ser emitida. É o momento em que o Tesouro transfere o dinheiro para a conta do fornecedor. A dívida está quitada. Bom, na teoria, é tudo lindo, né? Um processo bem amarrado. Mas a gente sabe que na vida real, nem sempre uma obra que começa em janeiro termina em dezembro. E isso nos leva a um tópico um pouquinho mais complexo. Essa é uma questão crucial na gestão pública. O orçamento é anual, mas as obras e contratos podem durar vários anos. Como lidar com isso? A lei, claro, tem uma resposta e criou mecanismos específicos para lidar com essas contas que viram o ano. A lei criou 2 caixinhas diferentes para essas dívidas antigas. Se a despesa foi empenhada, ou seja, o dinheiro foi reservado no ano certo, mas o pagamento não aconteceu até 31 de dezembro, essa conta vai para a caixinha dos restos a pagar. É uma dívida conhecida, registrada. Agora, se uma conta antiga aparece do nada, uma despesa que não foi registrada corretamente na época, aí ela cai em outra caixa, a de despesas de exercícios anteriores. Essa é bem mais chata de pagar porque exige toda uma apuração para saber se a dívida é legítima mesmo. E o controle não para por aí. Dentro dos restos a pagar, ainda existe uma divisão. Se o serviço já foi entregue e conferido, ou seja, a despesa foi liquidada, a dívida é classificada como processada. Ela está prontinha para ser paga. Mas se apenas o dinheiro foi reservado, o empenho, mas o serviço ainda não foi entregue ou verificado, a dívida é não processada. Isso mostra um nível de detalhe para evitar pagar por algo que o governo ainda não recebeu. Então, para a gente resumir essa jornada toda, tanto o dinheiro que entra quanto o que sai seguem um caminho cheio de regras, um passo a passo obrigatório. O empenho é a grande trava de segurança dos gastos. Existem regras bem claras para lidar com as contas que atravessam de um ano para o outro. E o objetivo final disso tudo é um só: garantir controle, transparência e responsabilidade com o dinheiro que, no fim das contas, é de todo mundo. E aí fica a reflexão, né? Agora que a gente conhece toda a rigidez desse processo, a grande questão é: será que na prática tudo isso é suficiente para garantir que cada real do nosso imposto seja bem gasto? Conhecer as regras do jogo é, sem dúvida, o primeiro passo para a gente poder cobrar que elas sejam cumpridas.